Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu vou passar uma dica bem legal de como você jogar melhor RPG, como interpretar melhor RPG. Uma coisa que eu acho que é essencial nas mesas e que muito pouca gente faz. E eu vou ser sincero, eu acho que talvez eu já tenha dado essa dica aqui, mas se eu já tiver dado, eu dou de novo porque ela é muito importante. Mas eu cheguei a dar uma olhada ali pra ver o que tá online, vamos dizer assim, no podcast, não no arquivo, e não achei, então eu vou dar a dica. E para começar ela, é claro que a gente tem que começar pelo mais simples, que é prestar atenção, ouvir. Mas depois eu vou dar a versão mais complexa disso. Mas o que eu quero dizer com ouvir, obviamente, é você tá prestando atenção, você tá ouvindo o que os outros personagens estão falando, quais são as intenções deles, o que eles estão interpretando, porque até para você poder improvisar em cima do que uma outra pessoa tá fazendo, você precisa prestar atenção no que ela tá falando e não se desligar, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito, principalmente aí quando a gente fala do estilo mais tradicional de RPG, com mestres, jogadores, que as pessoas interpretam, estão jogando o jogo, tentando superar os desafios, e o grupo conversa entre si para resolver esses desafios. Mas raramente, com exceção dos momentos em que o grupo tá conversando exatamente para resolver um desafio, né, ou fazer algum plano, alguma coisa assim, eles conversam entre si, né, do tipo, às vezes sentar numa fogueira, num acampamento ali dentro da Terra-média e começar a cantar, perguntar uma canção que aquela pessoa conheça e o outro cara começa a cantar aquela canção, ou então simplesmente puxar como uma conversa, conversar. E mesmo às vezes na exploração de masmorras, etc, você conversar diretamente com outros jogadores. E isso é muito importante. Então você começa com o ouvir para que você possa interagir de uma forma melhor e de maior qualidade com algo que alguém já falou, improvisando, vocês irem improvisando em cima disso, que é basicamente uma regra de improvisação aí que você usaria no teatro também, né, de você adicionar o que a outra pessoa está criando, mas também perder o hábito que é muito comum nos RPGs, que é isso, a pessoa focar só em resolver o desafio e conversar com o grupo para resolver o desafio e só ter conversas na realidade com os NPCs. E se o mestre mandar muito bem, interpretar muito bem os NPCs, às vezes são conversas muito legais e você como mestre também pode usar essa mesma dica, que é usar os seus NPCs para puxar os jogadores. Então você pergunta uma coisa para um jogador, pergunta uma coisa para o outro, tenta botar os jogadores para falarem entre si, né, com os personagens deles. Então como mestre, às vezes você usar um NPC para fazer com que os jogadores conversem entre si, tenham essas interpretações legais entre si, pode ser muito importante, porque é aí que vocês vão reparar que isso vai tornando a mesa cada vez mais solta e vai fluindo de um jeito mais legal. É uma conversa até que eu tive com o Edu, do DM Spotty, que é um canal que eu sempre indico para vocês seguirem lá no YouTube, e a gente falava exatamente isso, que em geral acho que uma das coisas que mais traz qualidade é quando, e a gente tenta, né, a gente tava falando que a gente tenta fazer isso quando joga como jogador nas mesas, que é puxar essas conversas, que às vezes as pessoas estão tímidas, não sabem, estão com medo às vezes ali de interagir ou simplesmente não se ligam, estão presas nesse marasmo aí de simplesmente só conversar com os NPCs do mestre, conversar entre si para resolver o problema e ir pro próximo desafio, problema, batalha, etc. Então, quando você puxa esse assunto, de repente você puxa aquela pessoa pro jogo e pode puxar e gerar uma conversa legal. Então, você fala com o personagem aqui, fala com o personagem ali, que você pode gerar momentos legais de interação. E eu acho que é isso que torna muito mais orgânica e muito mais viva a experiência do RPG se os jogadores tiverem essa capacidade. Eu acho, inclusive, que é isso que torna as mesas de RPG melhores, muito melhores. E quando a gente às vezes olha, né, até mesas em stream, essa aqui eu achei muito boa e aquela nem tanto. É claro que às vezes quem tá mestrando faz bastante diferença, mas os jogadores fazem muita diferença. Um dos grandes motivos, inclusive, do sucesso do Critical Role é esse. A maioria ali nem sabia direito as regras e tal, mas por todos serem atores e atores de voz, eles têm uma capacidade muito grande de ouvir o que a outra pessoa tá falando e às vezes entender também que, agora, sei lá, a Marisha, né, que é uma das jogadoras, tá querendo ir pra um lado mais dramático, então eu vou junto. E aí a pessoa vai lá, embarca naquela ideia e você tem um momento dramático legal. Agora o Travis tá querendo fazer uma cena mais engraçada, então o Sam Riegel vai lá e percebe isso também, então eles vão junto e vão lá e criam algo legal. Por quê? Porque uma pessoa tá prestando atenção na outra e no que a outra tá fazendo, ajudando a construir em cima do que a outra pessoa começou, e de vez em quando você pode simplesmente aí sendo mais ativo, né, mais proativo do que reativo, puxar a conversa e puxar os personagens para poder gerar algo legal, né, puxar um personagem aqui para um canto para ter uma conversa sobre alguma coisa, e isso vai soltando até as pessoas porque vai tendo essa conversa entre personagens. Então mesmo em stream, como eu falei, se você tem uma streaming que não tem essa conversa entre os personagens e tal, não é tão legal, né? Não parece tão orgânico, a coisa não parece tão viva, vamos dizer assim. Então uma das coisas que você pode fazer, eu acho que é isso, ouvir muito, prestar atenção nas pessoas na mesa
mesa e não ficar ali no celular, jogando joguinho e tal, ou no WhatsApp, e usar essa ideia de você acrescentar em cima de alguma coisa que outra pessoa já vem criando, se a pessoa estiver criando, estiver interpretando e tal, pode estar interpretando com o NPC do mestre, e aí você entra e faz alguma coisa para acrescentar naquilo. Ou então, se você reparar que o grupo tá ali meio paradão, que não tem muito essa conversa entre o próprio grupo, você pode tentar puxar esse tipo de conversa. Puxar uma conversa com um personagem, puxar uma conversa com outro personagem, e aí pedir a opinião de um terceiro personagem. Então você começa a colocar ativamente todo mundo na roda, vamos dizer assim, para conversar entre si, e vocês vão ver que o jogo vai se tornar muito mais orgânico e muito mais legal, e você como mestre pode usar literalmente a mesma estratégia de perceber algumas coisas que os jogadores estão criando e ajudar a criar em cima disso. Eu pretendo fazer podcasts, inclusive, para mostrar exatamente isso, porque muita gente às vezes acha que, se você jogar um RPG num estilo mais tradicional, que tem um mestre e tal, você não tem essa capacidade do RPG ser colaborativo. Isso é uma besteira enorme, né? Porque se o mestre estiver atento, ele vai, como num teatro de improvisação também, perceber o que alguns jogadores estão querendo fazer aqui e ali, e quando der, ele vai ser capaz de encaixar aquilo dentro da história. Eu vou mostrar como eu já fiz isso várias vezes, e a história pode mudar por causa da intenção de um jogador e não do personagem, né? O jogador começou a tentar criar alguma coisa ali, o mestre fala, saquei essa ideia, achei que ela é legal e vou acrescentar isso e vou beneficiar, né, aquele jogador nesse sentido, né? Vou recompensar aquele jogador por estar criando essa coisa legal e vou fazer acontecer. E eu vou fazer podcast, assim, que eu vou dar exemplo de momento, assim, que eu fiz isso. E aí, no fundo, é o jogador, mesmo numa narrativa mais tradicional, que tá criando parte da história e não necessariamente só o personagem. Então, tanto mestres como jogadores, você ouvir, você prestar atenção e criar em cima do que outra pessoa tá fazendo, né? Do que a outra pessoa tá imaginando, tá idealizando. Se eu conseguir perceber isso e saber criar em cima disso, vai fazer o RPG ficar muito melhor, tanto como jogador quanto como mestre. E no caso do mestre, é o que eu falei, você pode de fato mudar coisas na história que vão aparecer mais à frente, mas aí os jogadores vão perceber que é algo que veio deles e tal. Ou você pode, naquele momento mesmo, uma coisa mais momentânea, percebendo que tá rolando uma conversa ali, que alguém tá querendo criar uma cena legal, você pode pegar um NPC e ajudar a criar essa cena e usar esse NPC para trazer os outros jogadores da mesa também para essa cena, e isso é que vai gerar aquela sensação mais orgânica quando tanto mestres quanto jogadores tentam puxar um ao outro para criar cenas legais e a galera embarcar naquilo e todo mundo ir criando em cima do que a outra pessoa tá criando e mágico, eu até diria. Então essa é a dica que eu tenho para dar hoje aí para vocês, para interpretar melhor. Acabou que no meio apareceram dicas para quem tá mestrando também, mas é isso, essa é a ideia do podcast, eu poder pensar junto com vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e eu queria pedir para mesmo quem não tá ouvindo no Spotify, se vocês puderem ir no Spotify para dar lá 5 estrelas pro podcast do Pensando RPG, eu agradeceria muito. É só procurar por Pensando RPG no Spotify e dar as suas 5 estrelas lá, que ajuda aí o podcast também a aumentar a visibilidade. E é isso, galera. Grande abraço para vocês e até amanhã.